Começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra e especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra e Origens do Trauma e Casais. Bom, o tema de hoje é orgasmo Nem me feminino. aguentei! Fala de novo! Orgasmo feminino! Uhul! E por feminino, é claro, a gente não tá falando de uma questão social, sobre papéis de gênero, mas sim sobre um corpo de uma mulher, né, que tem ali, seus aparatos, seios, né, clítoris, que é uma fisiologia diferente. Então é mais relacionada a isso nesse espaço, né, do que uma questão de gênero, então é importante falar. Ai, acho lindo, porque não tá num lugar de exclusão, mas é sobre essa faixa que hoje a gente vai focar e não significa que que não vai haver outros que a gente vai abordar também. Isso, então se tem um homem trans, esse podcast pode ser importante para você também, porque aí você tem um corpo com a fisiologia, né, semelhante de uma mulher cis, então funciona. Descobre aí e conta pra gente. Exatamente. Então, por a gente ter algumas características fisiológicas diferentes, hoje dá para a gente passar um pouquinho por esses espaços, né? Afinal, qual a diferença, Dani, entre o orgasmo feminino e masculino? Nossa, gente, tem assim um universo de sinais que podem auxiliar a gente a fazer identificações biológicas, emocionais, enfim. Mas não significa que um sinta mais, o outro sinta menos. Tem nuances, tem diferenças devido até ao próprio corpo, as emoções, o que a sociedade incentivou e castrou, né? Mas é nesse mar de delícias que a gente vai entrar agora e pontuando, que nem diz Manicha ali, tópico por tópico, check por check, hein? Bom, vamos começar com dados, né, que infelizmente são alarmantes. Hum. A cada 10 mulheres, num grupo de 10 mulheres, 3 brasileiras não sabem o que é orgasmo. Ah, Triste, né? é mesmo? Lamentável, lamentável. Então, dentro da nossa população, 30% de todas essas mulheres de diversas idades, não só mulheres mais velhas, ainda não sabem o que é isso. E às vezes as informações também ficam meio confusas, né? Porque orgasmos múltiplos, tem ejaculação, mulher não tem ejaculação, o que que é aquele tal de squirting? O que que é isso, né? Menina, você falou 30%, certo? Eu confesso que são tantas pessoas que eu recebo no consultório, principalmente, assim, dos casais, as mulheres que chegam, são muitas, 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 muitas. Então, confesso até que achei que essa porcentagem era maior. E por mais que seja um dado triste, porque ainda existem 30%, eu até fico feliz um pouquinho aqui, porque na minha cabeça a proporção ainda era maior. Não, pode ser também, porque vamos apesar de ser século XXI, a gente tá tentando falar disso a todo tempo, né, Instagram tá ajudando muito a levar informação, YouTube, muitos sexólogos, muitas mulheres falando com mulheres, mas ainda sexo a gente sabe que é um tabu. E aí essa confusão de: "Não, eu tenho que falar que eu tive, porque senão eu vou parecer menos descolada, como assim? Com essa idade você nunca teve?". Então a gente precisa considerar que esses dados são, né, de uma pequena parcela da população, então, eu acho muito legal quando você mesmo fala pra gente sobre, né, as pesquisas científicas, elas mostram uma parcela ali de uma população. E o Brasil sendo tão grande, com tantos estados, com tantas culturas e realidades diferentes, cada parte desse país tem uma visão diferente sobre sexualidade, sobre corpo, sobre relacionamentos. Então, eu acho até importante a gente falar sobre isso, porque a galera adora usar um dado científico para poder rotular pessoas e conduzir elas para determinado caminho. Então a gente precisa ficar muito atento, né? Abre parênteses. É, oficial. Nossa, você falando realmente assim, a maior escola da mentira de orgasmos é feminina, né. E aí, começando na história aí, né? Que você é especialista aí na história da sexualidade dentro do curso Biotantra. A gente sabe da questão que tem algumas questões, né, que
Freud trazia sobre orgasmo. Será que o orgasmo clitoriano é infantil, não é infantil, né? Então a gente tem na história tem algumas falas, a gente nem sabia que existia um clítoris, né? Vamos começar por aí. Contando para as pessoas que existem uma parte da sua fisiologia que é feita para o prazer. E depois, durante a história, tem alguns especialistas aí que falam a respeito, Dani? Ai, é de descabelar, literalmente, né? Quando a gente pensa em história, porque tempos atrás, quem escreviam sobre anatomia humana eram homens, né? Quem escrevia sobre a genitália feminina eram homens. Quem escrevia sobre, por exemplo, o parto, como a gente já disse muito, é o homem, né? Então, é um lugar que ele foi muito habitado aí, literalmente, pelos homens, comprovando o que a gente sentia, o que a gente tinha, o que a gente não tinha. E trazendo referências femininas que finalmente falam do prazer feminino, a voz, do lugar da voz autêntico. Eu acho o máximo acompanhar o trabalho da Ellen O'Connell, que literalmente trouxe toda a estrutura do clítoris, né? A questão de se trazer os bulbos, que ele está entre pequenos lábios, grandes lábios, ele está todo naquela estrutura que a gente tem ali do canal vaginal. Ele não é só aquela pontinha que todo mundo acredita que existe ali com o prepúcio, né? Que eu brinco de falar, gente, não é só esse capuzinho aí, não. Vamos além, né? Também trouxe aqui minha colinha, gente, para poder a gente ir além, né? Uma que eu acho maravilhosa, Betty Dodson, onde ela, em 1974, feminista, maravilhosa, começou a educação sobre o prazer feminino através de masturbação e vibradores, em 1974. Eu não tinha nem nascido, minha gente. Ai, que orgulho de falar isso agora, né? Então, existem muitas mulheres que revolucionaram finalmente para dizer assim: ai, o ponto G de Grafenberg, porque foi ele que descobriu, que hoje a gente já sabe que nem é mais um ponto G, né? Então, um homem que descobriu algo que ele nem sentia, ele nem sabia, né? Ele só através do toque foi ali tentando, uau, fazer toda a experiência, mas entraram várias mulheres aí na história para mudar esse lugar de anatomia, de conhecimento, de prazer e além, pois o lugar de fala para voz de fala no lugar correto, né? E o triste, mais uma vez, é ver que Ai, os livros atuais de didática, de fisiologia, de anatomia das crianças da escola, até livros sobre feminino mesmo, porque eu adoro, eu vejo um título novo sobre sexualidade e feminino, e aí você pega lá aquela ilustração e, gente, falta muita coisa. Muita. E é por isso que a gente fez tanta questão de falar com vocês hoje, para falar: olha, tem partezinhas do nosso corpo que são mágicas e que, claro, não é um botão que você aperta e que sempre vai funcionar na mesma intensidade, do mesmo jeito, e vai ter aquele resultado. Mas, cara, saber que é possível, né? A gente começar a mapear esse corpo e entender que nem você falou no último podcast, né? O cotovelo é prazeroso. Então a gente também não vai saindo de um estado de completa ignorância sobre a nossa anatomia para também virar escrava de né? Vamos incluir o genital, vamos integrar o genital, ok. Agora, só no clítoris. A ponto da gente falar, ah, eu não preciso mais de homem para sentir prazer? Ou de outra pessoa ali comigo? epa, aí entra aquela fala, aquela pergunta que você me fez sobre o prazer é infantilizado ou não infantilizado, Aham. né? Existem sim teorias que trazem sobre esse lugar, mas o olhar não está sobre, não está no lugar de, né? Vamos corrigir a fala. Ter prazer canal vaginal, clitoriano, enfim, porque só reconhece esses 2 lugares, então vamos falar desses 2 lugares. Ah, é porque você tem o clitoriano, é porque você tem um prazer infantilizado. Não, o que a fala sobre o prazer infantilizado é aquele lugar em que só eu consigo fazendo a cosquinha, só eu Uhum. consigo mexendo, só eu consigo manipulando, só eu consigo me masturbando. Eu não consigo trabalhar isso com uma divisão de parceria, um explorar do universo da sexualidade. É aonde eu trago uma redução
muito pequena, como vamos imaginar, para ficar mais claro aqui. Vamos imaginar uma criança, o que que ela faz? Ela explora o corpo dela para sentir sensações e, como ela fala, para sentir cosquinha, porque criança sente cosquinha, Uhum. né. Então, é esse lugar de ficar muito ali fechado e não trazer a expansão das experiências, de criar recursos em o que eu gosto, o que eu não gosto, a divisão desse lugar, a responsabilidade desse lugar, né. Então, tá mais nesse lugar do que dizer que é por causa do clitoriano ou do intravaginal. Bom, e uma dica legal, aproveitando, né, que a gente está falando de referências, de filmes, de série, de livros, né, do pessoal que está estudando sobre isso, tem uma página no Instagram muito legal, que é o Meu Clítoris Minhas Regras, que eles têm uma lojinha lá, já vou, eles não estão me pagando, tá, gente? Mas eu vou porque é muito pioneiro aqui no Brasil uma iniciativa dessa, né, de fazer os clítoris em 3D. E aí, como as pesquisas vão saindo, eles vão atualizando os modelos de clítoris, tem modelos de pepeca, para quem quer saber mais, né, então pepecas super realistas, assim, inclusive a gente precisa de mais para o projeto, que dá vontade de colecionar. Então acompanhem lá, até pra gente começar a entender que e sair dessa centralização de que é o clítoris só ali no prepúcio, né, lá em cima certinho, que aí todos os homens ficam desesperados, porque não sabem onde tá, né. Ai, Jesus, parênteses. Se é só essa informação, eles nem conseguem achar, senhor. Tudo bem, falei. Marcelinho não ouve não. Ó, o Marcelinho, gente, eu vou entregar. Ele tá aprendendo um monte de coisa boa aqui. A namorada dele tá feliz. Então, pra vocês verem que até os homens precisam saber muito sobre a nossa anatomia, a gente precisa saber sobre a deles, porque senão fica todo mundo cutucando ali, se machucando, fazendo de qualquer jeito. E aí não dá, né? A gente tem que ir com calma na anatomia de cada um, porque por mais que a gente saiba que é ali que sente muito prazer, não precisa de ser uma língua de como é que é? Uma batedeira, achando que tá jogando videogame, são espaços que são sensíveis e a gente pode ir devagar, né. Uhum. Bom, então, além do clitoriano, essa ramificação vai para onde? Para o vaginal. E aí, Também. dá prazer lá, não dá? Penetração é bom, não é? Porque tem outro drama aí, né. Será que dá? Aquelas assim, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe um lugar de sempre estar numa separação absurda do nosso corpo, né. Esse negócio não está interligado com o canal vaginal, esse negócio não está interligado com a sua barriga, que não está interligado com seus mamilos, que não está interligado com as suas coxas, que não está interligado com o seu core, com o seu abdômen. Gente, tá tudo conectado, pelo amor de Deus. Então, assim, quando acontece o prazer, pode prazer, meu bem, prazer do orgasmo feminino, através do clítoris, o canal vaginal sempre responde, né? E ainda mais porque a ramificação que a gente já tem hoje de explicação anatomobiológica é que ele cobre ali todo, passa pelo canal vaginal, ele cobre as laterais da entrada do canal vaginal. Então, como dizer que está totalmente à parte, separado, né? Não tem como. Uhum. O colo do útero também, que faz uma cosquinha boa lá. Ah, Então, que nem você trouxe os mamilos, são sensações diferentes. Então, talvez seja por isso que as mulheres ficam com essa dúvida, né? Será que eu tive? Será que eu não tive? E aí, quais são os sintomas, né? As características ali. ai, Jesus! Isso é muito singular para cada mulher. Uhum. Então, eu acho até estranho, porque às vezes em consultório aparece muitas dizendo: não, mas eu não sinto o que a fulana disse, o que a Beltrana disse, o que a moça Uhum. da televisão falou, o que a matéria do Tantra contou. Não, mas espera aí, vamos começar a descobrir o que é o seu corpo, o que é que você sente. Você sente uma região formigar, pinicar? Esse é um sinal para você? Ah, eu sinto que parece que tem uma pulsação. Ah, não, não tem nada a ver. Mas eu sinto a respiração alterar. Opa, já é outro sinal. O coração bater diferente. Opa, outro sinal. Então, assim, sentir orgasmo, existem sinais biológicos, é óbvio, Uhum. né? Mas e quando a gente As começa a aumentar contrações, as né? Ai, eu tô contrações, gostoso. a pulsação, né? Exato. Sentimentos de o que vai acontecer, aquele susto, frio na barriga, cada um descreve de uma maneira.
Porque nós vamos fazendo associações, mas existe uma associação inconsciente que ninguém saca, que é a do corpo, que é a da mente, que quando o orgasmo está chegando, há um sistema de sobrevivência que começa a ser acionado dentro de você. Por quê? Quando você sente prazer, literalmente seja por segundos, a sua cabeça não consegue pensar em nada. Não adianta. Você pode estar lá imaginando fulano, você pode estar fantasiando, você pode estar fazendo o que você quiser na hora do sexo. Mas a hora que o orgasmo chega, isso que eu acho que é o fatal para dizer, uau, né? Cheguei ou não cheguei. Por segundos, por minutos, por horas, graças a Deus, existe essa possibilidade. O Tantra ensina muito isso. Eu não penso em nada. E aí, como isso acontece, a minha mente fala: parece que a chave geral do meu sistema vai cair fortemente nessa hora. E aí, o meu sistema de sobrevivência é ativado nessa hora e, tipo, faz alguma coisa, porque se a chave geral cair, a gente morre. Porque a mente, quando não pensa em nada, ela sente que morreu, né? Tanto que os franceses chamam o orgasmo de a pequena morte, né? Então, mulherada, quando acontece esse lugar, o seu corpo começa a fazer várias coisas para voltar à sobrevida, para voltar à vida. Então, ele acelera para isso passar mais rápido, batimento cardíaco, respiração, encurta a musculatura, que tem gente que dá, sente aquela coisinha contraindo, o assoalho pélvico contrai, que nem você falou, ou as contrações mais rápidas, ou aquele corpo que chega a contrair, depois dá aquela soltada imensa. Por que tudo isso acontece? Porque o seu corpo está achando que você vai ter uma queda geral, uma morte, então ele começa a fazer com que isso aconteça mais rápido dentro do seu corpo, para ele voltar à vida e ao controle, a mente controla tudo, está tudo maravilhoso. E aí, ao ponto de muita gente se perguntar: eu tive orgasmo? O que aconteceu aqui? Porque é assim, ó, uá, fração de segundos, o corpo tem esse mecanismo, você tem esse mecanismo, e aí tudo vai embora. Então, para nós, literalmente, entrarmos num lugar de educação sexual como propõe, aqui o pode prazer, de expansão de prazer, porque você pode ter prazer e muito, muito mais. Como usar ferramentas para ampliar esse lugar? Estado de consciência, estado respiratório, estado de autoinvestigação, não é? E o desapego também, que sentido? Porque eu vejo que muitas mulheres, lembra que a gente até, acho que foi no outro podcast que a gente falou sobre essa ideia de civilização, né? Que quase vai para o ato sexual com máscara e luvas, de tão, né? Não quer se sujar, não quer, né? Sujar entre aspas, tá, gente? Não quer sangue, não quer ejaculação, não quer suor, não quer isso, não quer aquilo, e não quer, não tem como fazer uma cara bonita, né, gozando. É um estado que você tá ali, você se perde em si e tal. Então, por incrível que pareça, tem muitas mulheres que não se jogam porque não quer fazer as caras e bocas e gemidos e tudo mais. Porque tem que ser aquela menina, mais uma vez, né? O reflexo da menina boazinha, corportada, que não fala alto, que não geme, não ri, não gargalha, né? Então, eu ainda fico chocada com esse estado de contenção que a gente vai entrando, com essa promessa de que agora eu sou uma lady civilizada, né? E aí você entrega, é difícil, né, Dani? Esse lugar da mulher, assim, estar ali intacta, não sinto prazer, para não parecer a puta de jeito algum, né? É uma grande ilusão achar que isso você vai segurar na cama, mas eu me lembro dos alunos no curso do Biotantra, quando eles começam: "Nossa, quando eu comecei a aprender a respirar, quando eu comecei a aprender sobre o corpo, quando eu comecei a compreender com prazer, eu vou na academia, e aí eu faço aquela atividade física e eu faço, ah", todo mundo já olha suspeitamente para mim. Daqui a pouco eu tô fazendo o exercício tal, no aparelho tal da academia, tô fazendo o exercício tal no aparelho da academia, e aí vem aquele: "Nossa", vai mexendo a pelve, vai contraindo, vai soltando. Aí a mulherada: "Você acredita que eu saí do aparelho da academia lubrificada, Maline?" Não dá para fugir disso. Se você tá com o corpo em vida, em movimento, isso tá acontecendo. Onde mais você pode contar pra gente que isso acontece?
Então, tem muita gente que fala sempre do homem, né, que ele à noite tem os sonhos, a lubrificação noturna, né, acordam todos molhados e tudo mais, mas também à noite eu já sonhei, gente, várias vezes que eu estava tendo orgasmos, claro, aí você acorda, você não sabe se você tá ali ou se não tá, mas a sensação é muito igual, né. Na dança, né, porque tudo eu acho que todo trabalho de consciência corporal, né, toda atividade física, principalmente aquelas que mexem muito a região pélvica, né, essa região anatômica, e também o estado de entrega, de relaxamento. Então a gente percebe, né, que não é só fisiológico, né, é uma combinação. Então quanto menos a gente tentar controlar algo, mais esse algo acontece, né. Não é? E aí é entender, é se entender, porque eu acho para não barrar, né, esse fluxo natural das coisas, né, com todas essas questões sociais, os medos, os traumas, que também tem muitas mulheres que choram, Dani, na cama depois do orgasmo. Absurdamente, não só na cama, quando eu vejo quando em sessão terapêutica, Aham, aprendendo a sentir o orgasmo e lidar com o orgasmo. é. Existem catarses absurdas de choro ou de gargalhada, de Olha só. riso. E às vezes, muitas vezes elas saem dizendo: "Nossa, eu não sei o que aconteceu, não sei porque eu ri, não sei porque chorei, Uhum, mas só sei que eu nunca alcancei esse estado e parece que quando essa catarse veio foi libertador". uhum. E aí eu agora você perguntando me veio uma memória aqui, né, em que literalmente, assim, uma vez eu atingi, assim, aquele prazer com o parceiro e caí na gargalhada, né. Uhum. Mas foi tão gostoso, assim, que a gargalhada veio, né. Aham. E aí o outro na hora ficou meio descompensado, achando que eu estava rindo dele, que o negócio começou a ficar meio estranho, eu respirei, respirei minha risada, respirei meu ápice de prazer, e depois, como 2 adultos, sentamos e conversando: "Olha, isso pode acontecer, isso foi maravilhoso, eu não estava rindo de você, não era para você e nem de você, mas era um processo meu, né, e foi maravilhoso para mim". Então também é esse lugar de quando eu começo a compreender as minhas potências, os meus prazeres e aonde eu posso chegar, isso pode trazer muita emoção à tona, porque esse assunto é muito tampado, bloqueado, castrado, e a hora que sai essa tampa, muita coisa vem junto, né. Então a gente precisa começar a mergulhar e entender tudo isso e também respirar e falar: "Opa, isso é meu, isso não é do outro". E aí eu preciso, às vezes, sentar e ter essa Sim. conversa para poder o campo ficar relaxado e prazeroso de novo, né. Uhum. Então é uma coisa que, a gente precisa falar sobre o sexo real, né, fora do pornô ali, todo roteirizado e mecânico, ou da nossa imaginação romântica de criança, vamos dizer, né. Ou que às vezes não imagina, ou que tem medo do que pode vir, que nunca imaginou. Então, vir para a sexualidade real, que tem pum de pepeca, que a gente cai da cama, que a gente gargalha, que a gente chora, né, que acontece de tudo e que tudo isso é sexualidade, tá tudo bem, né. E aí Uhum, no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre orgasmo masculino, né, e a uhum. gente já pode ir, pensando sobre essas questões que você trouxe também, porque é muito comum, eu tenho visto muitos homens, tipo, que ele não chega à ejaculação, e aí já começa a achar que o problema é da relação, que o problema é da parceira, porque eu não gozei, é porque eu não te amo o suficiente, é porque eu não gosto de você. Então, acho que a gente pode falar isso. Fiquem atentos, já vejam o nosso próximo episódio aí, pra gente ir aprofundando um pouco mais e entendendo essas nuances, né. Uhum, porque cada um é um universo e todo mundo traz também sua luz e sua dor nessa hora. E aí eles podem, principalmente homens, por exemplo, se sentir: "Nossa, tá tirando chacota porque eu não fui o máximo, porque isso, porque aquilo". E aí a mulher assume esse lugar também, e aí ela Uhum. acaba não gozando mais por causa disso, Exato. tá. Então, vamos todo mundo trazer consciência, e por isso que Pode Prazer tá aqui nesse lugar de educação sexual, de trazer que todo mundo pode ter prazer sim, e que há um universo a se olhar para a gente poder se libertar, sentir, conversar como adultos, porque sexualidade é algo muito deliciosa quando feito com 2 pessoas presentes e maduras ou mais pessoas.
Então, galera, a gente falou brevemente sobre um assunto muito profundo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente, escreve aí nos comentários. Nós gravamos outros episódios aprofundando em questões específicas. Acho importante a gente falar isso. Então, esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido, e eu aguardo vocês aí nos próximos episódios. Sejam muito bem-vindos e compartilha, porque educação é necessária, educação sexual nesse planeta.